Salve, nação tricolor, meu nome é Thaís e você tá no Glória e Tradição. A gente tem visto por aí que o Fortaleza tá encaminhando a contratação de aproximadamente 5 reforços, digamos assim. E depois da partida contra o Fluminense, a gente percebeu que o ataque precisa ser urgentemente qualificado, urgentemente reforçado. A gente vai comentar um pouco disso nesse vídeo. Antes de mais nada, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que o Glória e Tradição produz, beleza? Também te peço para compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo nos teus grupos de WhatsApp, pros teus amigos tricolores. Segue também a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba @gloriatradicão. Lá você vai poder conferir notícias e novidades do Fortaleza em tempo real, beleza? A gente se encontra depois da vinheta. A partida desse domingo, Fortaleza 1, Fluminense 1, foi um bom resultado, tá? E eu digo bom resultado porque o Fluminense ele é um time bem ajustado, bastante competitivo e que vem desde 2020 entregando muito mais do que se espera dele. Só que ter feito uma boa partida não exclui as nossas deficiências, as nossas fragilidades. Naquele momento ali em que a gente dominava a iniciativa da partida, a gente de fato estava empurrando o Fluminense para trás e tentando, buscando pressionar. Se você olhasse para o banco, não havia lá ninguém que pudesse substituir os nossos titulares à altura. Ou seja, qualquer substituição que o Vojvoda fizesse incorreria, resultaria em perda técnica. No banco estavam o Wellington Paulista, que não entra nesse meu comentário, porque ele é considerado por mim um titular, assim como o David Robson, óbvio. No esquema do Vojvoda são apenas dois, né? Um 3-5-2. Então, David Robson e o Wellington Paulista se revezam ali nessas duas vagas titulares do nosso ataque. Mas tinha também, para além do WP9, Osvaldo e Igor Torres. Dois jogadores que, ao meu ver, não conseguem mais entregar, não conseguem mais fazer o que o Fortaleza precisa que eles façam, né? O Osvaldo, inclusive, eu acredito que deve estar na sua reta final de campeonato e de contrato, perdão, e eu não renovaria de maneira alguma. E uma solução para o Igor Torres, acredito eu, seria um empréstimo. Acredito que um empréstimo para algum time da Série B faria muito bem ao Igor. Ele ganharia minutagem, que é o que ele precisa, sequência, né? E aquilo que a gente chama de cancha, né? Cancha, experiência mesmo, boleiro, experiência de futebol. E a tendência é que a gente dependa, a gente precise cada vez mais desse banco, por dois motivos principalmente. O primeiro é o estilo de jogo do Vojvoda, que exige muita entrega física dos seus jogadores, do goleiro ao centroavante. O segundo é o calendário insano do futebol brasileiro, que vai ter aí, na grande maioria das suas rodadas ao longo do Brasileirão, jogos quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Isso, por óbvio, traz desgaste físico para os nossos jogadores. A gente precisa ter grupo, né? Não basta ter os 11 titulares, a gente tem que ter elenco. E quando a gente fala de carências do Fortaleza, vem logo em mente a lateral esquerda, né? Fala-se muito na lateral esquerda como a nossa grande carência, e eu concordo. Eu acho que, de fato, é a posição em que a gente precisa mais urgentemente repor com qualidade. Mas quando você vai tratar de setor, não de posição, de setor, defesa, meio-campo, ataque, o ataque, sem sombra de dúvidas, é a pedra no nosso sapato. Sem sombra de dúvidas. Fazendo um paralelo com a temporada de 2020, 2021, a gente teve a 8ª melhor defesa. A gente levou menos gols do que 12 times, né? A gente levou menos gols, inclusive, do que o Flamengo, que foi campeão, do que o Atlético Mineiro, que ficou em 3º lugar, do que o Santos, que terminou em 8º, Ceará em 11º, Corinthians em 12º, Atlético Goianiense 13º, Bahia em 14º, Sport 15º e os 4 rebaixados. A gente levou, na verdade, menos gols do que todos esses. Então por que a gente lutou, a gente brigou até a última rodada pela permanência? Por que a gente precisou
recorrer a saldo de gol para ficar ali na elite do futebol brasileiro. Por causa do nosso ataque. Muito irregular, ele não conseguiu apresentar ao longo da competição regularidade e muito pouco eficiente, né? Nada eficiente, na verdade. Então você vê que esse problema no nosso ataque, ele não é recente, ele não é de agora. Ele vem desde a temporada passada. Quem era o nosso ataque na temporada passada? Eram o David, o Wellington Paulista, Bergson, Romarinho, Ederson, Osvaldo e Igor Torres. Desses saíram o Ederson e o Bergson. O Ederson não teve seu contrato renovado, o Bergson foi vendido para o time da Malásia. Chegaram, em contrapartida, o Robson, o Coutinho, que voltou de empréstimo e foi integrado ao elenco principal, ao elenco profissional, e o Isaac. O Isaac que foi apresentado pelo Fortaleza como um meio atacante. Ele consegue jogar no ataque, principalmente como ponta. Já chegou a jogar como centroavante, mas rende mais como ponta. Mas ele é um meia. Eu acredito que a melhor posição pro Isaac no time do Fortaleza seria justamente ali podendo flutuar, podendo atuar no miolo do time adversário, né? Distribuindo bola, criando jogadas, encontrando linhas de passe que possam furar defesas. Então você percebe que a gente não conseguiu repor. A gente basicamente manteve esse ataque irregular, perdeu duas peças que já não entravam. O Bergson já não tinha espaço com o Ederson, o Ederson também não tinha espaço com o Ederson. E chegaram o Robson, Isaac e Coutinho. O Coutinho tá no time de transição, não tá sendo aproveitado. O Isaac vem também sem receber muitos minutos. O Robson, de fato, foi a grande contratação para o nosso ataque, porque é a contratação que a gente tem aproveitado. A gente conseguiu fazer menos gols que 16 times da Série A. A gente só fez mais gols do que Botafogo, Curitiba e Sport. Botafogo, Curitiba e Sport. Fomos o quarto pior ataque da competição. E isso, óbvio, trouxe o que a gente sofreu até a 38ª rodada. E aí a gente fala de carências, né? Pra mim, carências urgentes, assim, é um ponta esquerdo e um centroavante. Sem sombra de dúvidas. Um ponta esquerdo para brigar com o David pela titularidade e um centroavante para brigar com o Wellington Paulista pela titularidade. Aqui eu faço uma brincadeira, uma piada que eu já ouvi o Sérgio Papelim fazendo. A gente precisa de um jogador para cantar, né? E não um jogador para compor elenco. A gente precisa de alguém de fato que venha para ser titular ou no mínimo para brigar por essa titularidade. E eu falei essas duas posições considerando que a gente já tá com o orçamento no limite, né? Que a gente já tá, na verdade, passou do limite, passou daquilo que o Fortaleza estava projetando gastar em sua folha mensal. Mas se desse, se possível fosse, para além desse ponto esquerdo e desse centroavante, cabe também trazer um ponta direita. Até porque o Romarinho, que também faz a ponta direita, assim como o Iago Pikachu, ele pode ser vendido na próxima janela, né? E não há datas, assim, inclusive falando dessa janela, a janela internacional ela abre em 1º de agosto. Até lá a gente só pode contratar jogadores do mercado interno, do mercado brasileiro. Em 1º de agosto podem vir jogadores atuando no exterior. E nessa janela a gente pode tanto perder o Romarinho, perder mais uma peça do nosso ataque, como a gente pode trazer. E eu digo que a gente precisa esperar essa janela porque eu não consigo ver no mercado brasileiro, nesse momento, peças que consigam se adequar à nossa realidade financeira e trazer uma qualidade técnica que a gente precisa. Se você, inclusive, tem um nome que esteja aqui no mercado brasileiro que possa ser contratado de imediato e que, enfim, se adeque ao que a gente precisa, coloca aí nos comentários que eu vou querer ouvir a opinião de vocês, tá? De resto, a gente precisa esperar essa janela de transferência, né? E aí vem a pergunta que te trouxe até aqui. Dá pra esperar? A gente tem como esperar essa janela? Lembrando, como eu falei, que vai ser quando eu abrir a janela, a gente vai estar ali entre a 17ª e a 18ª rodada do Brasileirão, já no final, né? Quase no final do primeiro turno, que termina na 19ª. E eu respondo o seguinte: dá pra esperar? A gente não tem outra escolha. Não tem outra escolha, porque eu acredito que vem do mercado sul-americano
as melhores opções, e eu acredito que é no mercado sul-americano que o Fortaleza está monitorando peças para qualificar o nosso elenco. Então, como a gente não tem muito o que fazer, acho que a grande solução que a gente tem que buscar é ser efetivo nessa contratação, é ter esses jogadores que eventualmente vêm do mercado sul-americano, vêm de fora, prontos já para poder atuar, tão logo a janela de transferência abra e tão logo eles possam ser regularizados junto à CBF, para que a gente não perca mais tempo, né? Para que já esteja tudo pronto, para que venha com um preparo físico, ou que já chegue aqui em Fortaleza antes da abertura da janela de transferência, para poder ir ganhando preparo físico, poder ir ganhando entrosamento com o resto do elenco. Então eu acho que a gente tem que ser rápido, tem que tentar tornar essa situação, que de fato é complicada, vai ser uma dificuldade pra gente ao longo desse primeiro turno, mas tentar minimizar os problemas, minimizar a margem de erro. E eu gostaria, assim, acho importante lembrar, na verdade, que a gente tá falando muito de ataque, aí você, é porque não contratou direito, pá. Eu acredito que o Fortaleza fez um excelente mercado, Eu arriscaria dizer, inclusive, que nós fomos o mais, ou um dos mais times dentro da Série A que contrataram bem. Porque uma coisa é você contratar, você pode contratar 10, 15. Outra coisa é você acertar na contratação, né? Vieram o Lucas Crispim, que, enfim, tá com desconforto muscular e a gente tem sentido muita falta. O Ederson, que é titular absoluto. O Jussa, que também é alguém que agrega ao nosso meio-campo. O Tite, que, enfim, chegou ali como zagueiro canhoto, né? E também não saiu mais. O Benevenuto, que tá jogando o fino da bola. Então, assim, a gente acertou muito. A gente acertou em muitas posições, tá entendendo? Então, eu acho que há mais a celebrar, há mais a agradecer, digamos assim, do que a reclamar. O ataque é um problema, mas eu acredito que é algo que a gente consegue resolver, sem sombra de dúvidas. E aí, a gente entra, para finalizar o vídeo, na importância da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ter o seu sorteio das oitavas de final nessa terça-feira, a partir das 4 horas. Você, inclusive, pode acompanhar aqui no Glória e Tradição o sorteio. A gente vai estar reagindo a cada confronto definido, né? Inclusive ao do Fortaleza, que tenhamos sorte, pelo amor de Deus. Então, eu te convido para vir assistir ao sorteio da Copa do Brasil aqui. A gente deve entrar no ar um pouquinho, meia horinha antes do sorteio de fato começar. Mas a Copa do Brasil ganha cada vez mais uma importância pra gente. A gente tá competitivo, a gente sentiu o gostinho de que a gente pode brigar na Copa do Brasil. Existem times de divisões inferiores que conseguiram se classificar. Então, assim, se a gente tem sorte no sorteio, dá muito certo. A gente pode chegar com bastante força, com bastante esperança, digamos assim, para as oitavas de final. E o dinheiro da Copa do Brasil vai ser um dinheiro que vai ser determinante, ser, enfim, definitivo para as peças que a gente quer que cheguem, entendeu? Quanto mais dinheiro entrar, melhor a gente vai poder qualificar, uma vez que, como eu já falei, a nossa folha tá no limite, já passou dele. É isso, então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Dessa forma você explica, você diz pro YouTube que o conteúdo é relevante e ele passa a recomendar o vídeo para mais pessoas, né? Também te peço para não esquecer de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o Glória e Tradição produz por aqui. Comenta aqui embaixo o que é que tu achou, diz tua opinião, eu gosto de ouvir todo mundo, eu gosto de curtir, respondo o máximo de pessoas que eu consigo, então não deixe de colocar teu comentário aqui. Thaís, eu não quero falar nada, não quero comentar nada. Pois faz o seguinte, salve GT. Comenta salve GT. Comenta salve GT aí embaixo. Se você não tiver nenhuma opinião pra dar, pelo menos comenta salve GT, que ajuda demais a gente a impulsionar esse vídeo aqui, beleza? Compartilha também nos teus grupos de WhatsApp e até a próxima. Um beijo, saudações tricolores.